Convidamos agora o senhor Eide de Oliveira Simões, técnico de processos da Samarco Mineração, para apresentar o projeto Desenvolvimento de uma metodologia para determinação de percentual de coating em pelotas queimadas via análise automática de imagens. Boa tarde a todos. Meu nome é Eide, eu sou responsável pelo Laboratório de Microscopia Ótica da Samarco Mineração em Ubu, na Unidade Industrial de Ubu, e nós vamos hoje apresentar um trabalho de melhoria contínua. Falando um pouco da Samarco, nossos acionistas Vale, com 50%, e BHP Billiton, também com 50%. O nosso processo começa aqui em Minas, com a nossa mina, e vai até o Espírito Santo, no porto, em Ubu. Aqui alguns de nossos dados e nossas premiações. Em 2013, nós fomos eleita a melhor mineradora do Brasil. Um pouquinho da Samarco, um valor para a Samarco é a mobilização para resultados. Então, nós gostamos de superar os objetivos e metas estabelecidos e temos perseverança em fazer melhor a cada dia com criatividade, cooperação e simplicidade, buscando constantemente conhecimento e a geração de ideias inovadoras para o atingimento de resultados diferenciados e duradouros. Esse valor da Samarco, ele reflete bem o que esse trabalho vem mostrar para a gente hoje. Por isso, a intenção de ser colocado aqui hoje. Um pouquinho do nosso processo produtivo se inicia aqui em Minas, e a gente pode observar que o minério extraído da mina é feita a britagem, posteriormente a moagem, e esse minério ele é concentrado e então enviado para a unidade de Ubu através de um mineroduto. Chegando em Ubu, é feita a adequação da umidade desse material, então se tornando o que a gente chama de pellet feed, que é o minério já filtrado. E então são misturados os nossos insumos, vai para os discos de pelotização e então ele é queimado, para que essa pelota tenha resistência suficiente para suportar o manuseio até o cliente. Aqui, após a saída do forno, ele é empilhado no pátio e então carregado em navios. O nosso trabalho ele vai focar especificamente essa etapa, após a saída do forno e antes do carregamento do minério da pelota queimada no navio. Aqui, só esboçando um pouco o foco do nosso projeto, após essas pelotas elas saírem do forno, elas passam por um processo que a gente chama de coating, ou maquiagem. É colocada uma camada, um produto anticolagem na superfície dessa pelota, então essa pelota vai ser carregada no navio. Por quê? Para que quando ela chegue, esse aqui é um forno do nosso cliente, quando ela chegue nesse forno, ela consiga suportar a redução, né, sem que haja a colagem, porque esse forno, especificamente processo de redução direta, o produto dele é sólido. Então, toda essa redução, ela não pode haver a colagem da pelota. Então, nós vamos atuar aqui para garantir a qualidade no nosso cliente. O tema do trabalho é o desenvolvimento de uma metodologia para a determinação do percentual de coating em pelotas queimadas via análise automática de imagens. Aqui, só falando da importância desse projeto. Por que desenvolver essa metodologia? Aqui, novamente, o forno do nosso cliente. E aqui, nas laterais do forno, a gente pode observar que, se não houver esse agente anticolagem, pode ocorrer essa colagem aqui. Ou seja, se não houver o coating, pode acontecer de esse material aderir um ao outro, e aí você diminui a produtividade do cliente. Existem casos de até 5 dias de parada do reator. Então, imagina o seu cliente, né, ocorrer algum problema. Então, a gente trabalha para que isso não ocorra. E um desses trabalhos é esse que está sendo mostrado aqui hoje. Aqui, só, novamente, a importância do projeto. A superfície vista da pelota, essa parte mais clarinha, é o minério de ferro, né, visto em microscópio eletrônico de varredura. E ele forma essas fibras. Essas fibras que colam entre uma pelota e outra. Então, aqui são vários processos de aspersão desse material no mundo, não é especificamente o da Samarco, né? Mas é feito não só no produtor de pelota, mas também no siderurgista. E aqui essa mesma pelota após o coating. E aqui, ó, forma uma camada que vai formar uma barreira física mesmo entre uma pelota e outra. Por que desenvolver o método?
poder de atuação no processo. Porque não existia uma metodologia, uma forma de se medir. A gente colocava o coating, mas não existia nada que garantisse que estava efetivamente aderido à superfície da pelota, se tinha sido efetivo. Então, ao medir esse recobrimento, a gente pode atuar na etapa de maquiagem, e aí a gente garante que o bom comportamento do nosso material no forno do cliente. O objetivo, então, desenvolver a metodologia para avaliar o percentual de recobrimento dessas pelotas após a aspersão do agente anticolagem. Essa é a nossa equipe. E aqui, a única forma que nós tínhamos de saber se essa pelota colaria no cliente ou não é através de um procedimento baseado na norma ISO 11256, e esse teste em laboratório ele demora até 12 horas para que ele fique pronto. Então, em 12 horas, aqui a gente observa, isso aqui é um caso real de um navio de 45 mil toneladas, em 12 horas ele já foi carregado. Então, para sair o primeiro resultado, e se houvesse algum problema nesse primeiro resultado? Nada foi feito no processo para modificar essa realidade, e o navio sairia, realmente, o material desse navio sairia com pouco coating. Então, a gente precisava de uma metodologia que não demorasse tanto tempo, que nos fornecesse o resultado que nós precisávamos. Aqui é a observação. Quando nós fomos observar, o que nós poderíamos fazer? Aqui é o exemplo, no mínimo 48 horas, se nós fôssemos fazer cada parcial de navio, 48 horas para ficar pronto. E como nós já citamos, em 12 horas, o navio já foi carregado. Nós tínhamos know-how em análise de imagens. E aí a gente pensou, observando as pelotas aqui sem o agente anticolagem e aqui com o coating. Então, a gente falou, poxa, vamos usar a análise de imagens para poder conseguir fazer essa avaliação desse percentual. Então, nós fomos procurar na Samarco, o que nós tínhamos? Tínhamos a câmera de um microscópio que conversava com o analisador de imagens, que era importante. Nós testamos várias lentes para dar o tamanho que nós precisávamos, a distância focal, para nos fornecer uma imagem de boa qualidade. Então, nós também já tínhamos esse material na Samarco. É uma lâmpada dicróica simples, né, com o aparato para que ela pudesse funcionar. Mandamos soldar mesmo algo que desse um ângulo para a iluminação, que é a parte extremamente crítica quando a gente fala de análise de imagens. O adaptador de voltagem para essa lâmpada. E aqui é uma imagem já com a lâmpada funcionando, e aqui é a pelotinha no centro, o ângulo que essa luz forma. Aqui é uma base de computador que nós utilizamos para poder dar essa altura do equipamento para fornecer a imagem. Aqui é aquele aparato que nós citamos anteriormente. E essa era a imagem da pelota, então não tinha foco. O que nós fizemos? Esse é um cano de PVC mesmo. Medimos a distância focal e aí inserimos esse caninho. E, a partir de então, nós tivemos o foco da nossa imagem. Aqui é um papelão com branco, né, um papel branco, para fazer o fundo infinito, que é para não dar sombra na imagem. Partimos, então, o equipamento funcionando, nós partimos para, efetivamente, o know-how que nós tínhamos em análise de imagens e desenvolvemos um algoritmo que fornecia, essa é a pelota sem coating, o algoritmo trabalhou essa imagem, e aqui, um exemplo, a pelota avaliando já com coaching e sem coaching. Esse é o exemplo, aqui já o analisador de imagens em funcionamento. Esse é o aparato inicialmente construído, e aqui as imagens que ele fornecia e o seu resultado. Sem gasto nenhum, nós não tivemos gasto nenhum, todas as ferramentas haviam na Samarco. E a equipe enxergou uma oportunidade ainda de melhoria. Peraí, funcionou esse primeiro equipamento? Nós podemos melhorar ainda mais. Então, foi então que alguém citou, olha, eu tenho uma fita de LED na minha casa, que é R$30 o metro, aproximadamente. Pegamos novamente um tubo de PVC, agora o diâmetro aqui de 10 centímetros, inserimos essa fita de LED, tínhamos uma lupa antiga que não era mais utilizada, também colocamos aqui novamente, para a proteção da lente, colocamos aquele primeiro tubo de PVC, e esse foi o nosso equipamento final, que é o que nós utilizamos hoje. E aqui, mostrando a imagem desse novo equipamento, também sem custo nenhum, tudo nós tínhamos na Samarco, e como ele funciona. Então, foi criado um procedimento, a equipe foi treinada, já está inserida no turno, e aí, como havia o método, a gente precisava saber, peraí, esse sistema de medição, ele está realmente sendo efetivo? Então, a gente pôde fazer que
saber que o percentual de contribuição desse sistema de medição ele foi de 0,99. Então, esse sistema ele é adequado para o propósito dele, que é a medição do percentual de coaching. O antes e o depois aqui vindo para os nossos resultados. Antes, 12 horas, baseando aqui na norma 11256. E agora, em 1h30, a gente já consegue saber para cada pelota o percentual de coaching. Nós temos o resultado médio e o resultado individual. Aqui, um exemplo de uma análise que começou no dia 25 e terminou no dia 30, porque nós precisamos fazer todas as parciais do navio. E aqui um exemplo de uma outra, cada uma que durou apenas 1h30. Então, que é o que a gente conseguiu com esse trabalho. O tempo, esse é o nosso principal ganho. A gente sai de 12 horas para um resultado e passa para apenas 1h30. Então, com 1h30, você já consegue saber se o seu sistema é efetivo ou não. E esse é o principal ganho do trabalho. A gente ganha poder de atuação no processo. Por quê? Porque essa pelota agora, eu consigo fazer o teste de recobrimento quando eu empilho, e aí, estando adequada ou não, a gente consegue tomar uma decisão. Então, eu vou embarcar esse material? Não, eu vou embarcar uma outra pilha que está melhor. Então, rapidamente, nós podemos atuar no processo e garantir que o material embarcado no navio vai atender plenamente ao nosso cliente, que vai ficar satisfeito e não vai ter problema dentro do seu forno. E outros ganhos, nosso principal ganho foi realmente do tempo na tomada de decisão. E o ganho financeiro, para cada parcial de navio que a gente não faz o teste da norma ISO, são R$ 550 por parcial, cada navio R$ 2.200. Em um ano, nós teríamos uma economia de R$ 79 mil. Isso para um laboratório, o que é uma economia significativa em se tratando de laboratório. Nós gostaríamos de agradecer ao BQ pela oportunidade e a Samarco pela confiança. Muito obrigado a participação da Samarco. Mais uma vez, obrigado a Eide Simões. E convidamos também a equipe, por favor, Eide, permaneça no palco. Convidamos a equipe também para receber medalhas e a placa. Por favor.